Agora eu quero colocar aqui uma palavra que vai dar o sustento para o que eu estou dizendo aqui. O que o Espírito Santo tem falado ao meu coração também. Tem coisas que nos impedem de desfrutar das promessas de Deus. Irmãos, infelizmente, tem coisas que nos impedem de desfrutar das promessas de Deus. E na grande maioria, não é o diabo que impede a gente de desfrutar dessas coisas. São coisas relacionadas a nós mesmos. Eu alistei aqui algumas e vou enfatizar duas. Primeiro, incredulidade. O que é incredulidade? É não crer. É simplesmente não crer. É simplesmente ouvir por ouvir. E com todo respeito, não estou falando isso aqui para ninguém. Não é para ninguém, não é aqui, né, jogando um pontinho aí na cabeça de ninguém, em absoluto. Mas é uma verdade. O que é que nos impede? Uma das coisas que nos impede de receber as promessas é não crer. Se você não crê que aquilo é possível e passivo a você, você não vai receber uma coisa que você não crê. Simples. Outra coisa é a falta de visão. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não têm a visão do reino, não têm a visão da palavra de Deus, não têm a visão de Deus, não têm a visão do que está sendo liberado, não têm a visão das promessas. Eu preguei nesses últimos domingos 2 mensagens que eram agregadas a esta. A de domingo agora foi sobre obediência. E um dos textos assim áureos foi que aquele ou a quem eu me coloco, eu me submeto, eu me torno escravo e servo dele. E aí o final do texto diz, ou da vida ou do pecado. Eu até posso ler aqui, achar o versículo e mencionar para você. Porque justamente é algo que, na grande maioria, é Romanos, 6,16, Romanos 6,16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Irmãos, não tem saída, não tem saída. A falta de visão nos leva a não obedecer, porque ele não tem a visão daquilo, ele não tem a visão da obediência. Você quer ver o que é isso? Quando você fala para o seu filho, para a sua filha, não faz isso, ou não vá lá, você não vai sair, você não vai pegar, você não pode comprar aquilo lá, você não pode fazer aquilo, ou você vai fazer aquilo outro. O que você espera dele ou dela, do seu filho? Que ele obedeça. Ou você fala simplesmente por falar, porque não tem o que falar, então vamos falar um monte de coisa. Não é verdade? Quando Deus fala conosco, o que Ele espera de nós? Que nós obedeçamos. Porque se eu obedeço, eu me coloco como servo daquilo que eu estou ouvindo, que eu estou recebendo, eu me torno obediente àquilo e servo daquilo que eu ouço. Se eu estou obediente e servo de uma palavra de Deus, de uma promessa de Deus, aleluia, eu vou desfrutar daquela promessa. Amém? Então nós precisamos ter esse cuidado. Uma outra coisa que nos impede de desfrutarmos das promessas de Deus, as circunstâncias. Olha, irmãos, vamos falar a verdade. Circunstâncias adversas é o que não nos falta. E comumente, e eu não julgo ninguém, porque quantas vezes mesmo fiquei de cabeça quente, com o pescoço duro, travado, né, de ficar lutando contra a circunstância, tentando vencer, para que ela não me vencesse. E muitas vezes envoltos e ali focados nas circunstâncias, deixamos de crer nas promessas, deixamos de crer no sobrenatural, porque a circunstância, ainda mais se ela for tão adversa, uma luta, um problema, uma dificuldade, isso, aquilo, toma o nosso tempo, toma as nossas ações, toma os nossos pensamentos, toma a nossa fala, não conseguimos pensar numa outra coisa, não conseguimos falar outra coisa, só naquele problema, naquela circunstância, deixamos
de crer no maior, no melhor. Deixamos de crer na promessa. É verdade, irmãos. Infelizmente, você e eu temos que lutar para que as circunstâncias não nos enrede, não nos traga como servos dela. Que nós temos que colocar os nossos olhos em algo maior e melhor. E a outra coisa é o medo. O medo nos impede de desfrutarmos das promessas. O que vão pensar? Achar que eu sou fanático, vão achar que agora eu sou religioso, ou sou não sei o que lá. O que achem, irmão. Pode achar que eu sou fanático, pode achar que eu sou religioso, pode achar que eu sou exagerado. Tudo bem que achem. O importante para mim é que eu desfrute da promessa de Deus, biblicamente, em cima da palavra de Deus. Aleluia. Se vão achar isso ou aquilo, quantas vezes já sofri pelo que acharam, pelo que falaram. Esse ano mesmo sofri com isso, pelo que falaram, pelo que achavam de mim, da minha pessoa, das minhas ações. E aí você fica com medo por causa daquilo, e deixa de desfrutar daquilo que Deus quer, daquilo que Deus falou. Mas eu quero enfatizar rapidamente vou enfatizar duas situações que nos impedem de desfrutar de Deus. A primeira, e você poderia alistar um outro tanto, mas eu quero enfatizar. Primeira, o que nos impede de desfrutar das promessas de Deus? Irmãos, isso aqui é muito sério. Dar ouvidos ao que estão dizendo e não àquilo que Deus falou. Dar ouvidos ao que estão dizendo, ao que falaram, peguei uma caroninha aí, e não aquilo ao que Deus falou. A gente tem como projetar 2 Samuel 15, 5, 6, 13, 25 e 26. 2 Samuel 15, 5. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Normalmente eu colo o versículo para eu ganhar um tempinho também. 2 Samuel 15, 5 e 6. Vamos lá. Também quando eu vou, acho que estou em Ara, ok. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Versículo 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Ou um outro texto fala assim, que o coração do povo está com Absalão. Davi foi chamado por Deus. Davi tinha uma promessa de Deus. Ele foi um ungido rei por Samuel. Só depois de cerca de 20 anos é que ele se assentou no trono. Durante esses 20 anos eu faço ideia do que ele pôde ouvir, mesmo dos seus irmãos, seus familiares, amigos, colegas. E aí, reizinho? E aí, cadê seu trono? Você está reinando lá no curral das ovelhas? E aí, tem muitos soldadinhos lá no seu curral? E aí, reizinho? Ué, que unção foi essa aí que a gente não vê nada? E os anos passando e isto de fato não acontecendo. E o que estava acontecendo nesse momento? O texto é longo, você pode ler em casa. Absalão vinha se levantando contra o rei, vinha se levantando contra o pai dele, e ele estava articulando uma rebelião e ganhando o coração do povo. A ideia era tomar o reino do seu pai Davi. O que ele fazia? As pessoas vinham para tirar
queria informação, queria ajuda, ele que recebia as pessoas. E aí falava: vem cá, aqui, meu problema é esse. Deixa eu te ajudar. E começava a ganhar o coração das pessoas, né? Falava: se eu fosse o rei, eu faria isso por você, eu te ajudaria aquilo. Se eu estivesse no lugar do meu pai, pode ter certeza que eu já dava uma canetada, né? Já fazia e colocava um anelzinho lá, já selava isso aí, já te ajudava. Mas eu não sou rei, né? Fazer o quê? Mas eu quero que você saiba que você pode contar comigo. Ele foi articulando e trabalhando nos bastidores, recebendo as pessoas, e o texto diz que ele começou a ganhar o coração do povo. Começou a ganhar o coração do povo de uma maneira maliciosa e enganosa, até que um mensageiro veio trazer a notícia para o rei Davi. Olha, mensageiros do caos hoje em dia é o que não falta. Mensageiro do caos é o que não falta. Veio o mensageiro e fala: Davi, seu filho está em alta, o coração do povo está com ele. O coração do povo está com ele. Davi ouve todas essas coisas, no contexto todo. Se você ler o versículo 25 e o 26, você vai ver que Davi, ele fugiu para evitar um confronto com Absalão, e não significava que ele tinha desistido. Pelo texto, então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, pois se eu achar graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar para lá, e me deixará ver a arca e sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça a mim o que bem lhe parecer. O que aconteceu? Quando Davi fugiu para evitar confronto, porque as falas, os mensageiros eram tantos, e ele não queria esse confronto, não queria entrar em guerra com seu filho, ele foge, não desistindo do reinado, não desistindo da promessa. Tanto é que ele não deu ouvidos a isso, o povo está com Davi, com Absalão. Tanto ele não deu ouvidos a isso, que ele fala assim: não, eu sei quem eu sou, eu sei que unção que está sobre a minha vida. Você está comigo, amém ou não, irmão? Eu sei que unção está sobre mim. Eu fui rei sem ter trono, eu fui rei sem ter reinado, eu fui ungido rei e fiquei 2 décadas sem assentar no trono real. Eu sei o que Deus tem feito todos esses anos por mim, tudo que tem acontecido comigo, e sei que eu tenho um coração quebrantado, eu sei que eu já chorei. Então, se Deus quiser, o que aconteceu? Zadok pegou a arca que Davi tinha trazido lá para Jerusalém e levou para o rei. Falou: não me faça isso. Volta lá para Jerusalém com a arca. Volta para lá. Não me faça isso, porque se Deus quiser que eu volte, que eu assente no trono, é a vontade de Deus. Se Ele não quiser, se eu achar graça, Ele vai me levar. Se não, a vontade de Deus seja feita. Veja, queridos, é não dar ouvidos para as vozes de mensageiros, tanto as vozes internas, as externas. O coração de Davi estava com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia que somente Deus poderia cumprir ou revogar as suas promessas sobre ele. Foi isso que fez seu reinado todo. Foi isso que Davi fez em seu reinado todo, mesmo nos momentos de baixa, no momento de pecado, de luta. O que ele fazia? Rasgava as vestes, ia para o arrependimento, ia para o quebrantamento, ia para a presença de Deus, ia para a confissão de pecados, ia para buscar o Senhor, ia para o renovo. Nos momentos de alta, ele louvava o Senhor, ele dançava escandalosamente. Entende, amados? Ninguém tirou o trono de Davi. Ele passou o bastão com louvores ao seu sucessor, Salomão. O que nos impede de desfrutar das promessas de Deus? É darmos ouvidos a mensageiros do caos. É uma das grandes coisas. Isso não acontece, isso é exagero. Onde a porção dobrada? Quer saber? Só se for porção dobrada de luta, né? de problemas, né? Só se for porção dobrada de dificuldade, porque é isso que tem acontecido comigo. Pensa assim, querido, continue pensando assim. Deixe a sua mente, deixe o seu coração nas mãos de mensageiros do caos, para ouvir as vozes de amigos, de irmãos, de dentro, de fora, seja lá de quem for.
Passe a dar ouvidos para isso aí, e de fato você vai desfrutar daquilo que você crê. E eu estou aqui nessa noite, como homem de Deus, para dizer para você: não dê ouvidos. Não dê ouvidos aos mensageiros do caos, porque isso te impede de crer naquilo que Deus tem para você. Agora, tem coisas particulares, peculiares a você, que não estão alistadas, que eu não alistei naquele resumo ali profético, mas são suas. É aquilo que você deseja, que você anseia, que você tem buscado no Senhor. Tem coisas financeiras, tem coisas do trabalho, tem coisas da sua família, do relacionamento familiar, conjugal, tem coisas dos seus filhos, dos negócios, do crescimento espiritual, ministério, dons, enfim, seja como for, seja o que for, eu quero te dizer: não dê ouvidos às vozes contraditórias, aos mensageiros do caos. Irmãos, quando você dá ouvidos a essas vozes, você parte para a ignorância e fala: o coração do povo está com ele, mas eu sou o rei, quer saber? Vou arregaçar a manga, pego na espada e vamos partir para um confronto que não era vontade de Deus. Não era vontade de Deus. Nós temos que nos colocarmos assim como Davi: se eu achar graça aos olhos do Senhor, Ele vai fazer isso. Se eu não achar graça e Deus não fizer, Ele é Deus, Ele sabe o que faz. Faça comigo o que bem lhe aprouver. Essa é a vontade. Isso não é nem procrastinação e nem esse negócio assim: tudo bem, se chover está bom, se não chover está bom também, o que for que seja. Não conformismo barato. Isso é submissão. Submissão à palavra de Deus. É sujeição à palavra de Deus. Amém, amados? Amém ou não? Não dê ouvidos, diga para o irmão que está ao seu lado: não dê ouvidos a mensageiros do caos. Não dê, irmãos. Haja o que houver. Não dê ouvidos àqueles: fulano faz melhor que você, que não sei o que lá. Bom, você já entendeu, em nome de Jesus. Segundo e último, que nos impede, queridos, de desfrutarmos das promessas de Deus, isso aqui é coisa terrível, é não perseverar na promessa. Nós começamos o ano, aí parece aquelas charges que o pessoal posta aí nas redes, desejo 2017 para 2018, emagrecer 5 quilos. Aí desejo de 2018 para 2019, perder os 20 quilos que eu ganhei nesses 2 anos. Aí o desejo de 2019 para 2020, não engordar mais nada. A gente sabe como que é? A gente coloca um alvo, um projeto, uma promessa, a gente faz um voto com Deus e nós descumprimos, nós desanimamos, nós desistimos. Você não encontra texto na Bíblia que Deus desiste de você. Amém? Você não encontra texto na Bíblia que Deus revogou uma promessa sobre a sua vida, ou que Deus revogou qualquer que seja das promessas que Ele conquistou na cruz, que é direito nosso, é direito seu, é direito meu. Falou: não, essas 100% aí é só para o Luciano Subirá, Hernani Santos, Pastor Eibe, só para os galácticos dos tops das galáxias. Para pastor Wagner, 70%, para mim 50%. Você acha, irmãos, que é assim que Deus faz? Não, Deus não faz acepção de pessoas. A palavra liberada, ela encontra guarida. Se ela encontrou respaldo no nosso coração, encontrou terra fértil, vou perseverar. Olha, queridos, quem nunca enfrentou essas coisas, contradições? Quem nunca enfrentou circunstâncias, situações que queriam tirar você da sua caminhada? Você está lá querendo ler, querendo jejuar, eu quero falar: para com isso. Ou você está querendo orar mais, você está querendo servir no ministério, para, rapaz, agora o seu negócio é só igreja? Você não pensa em outra coisa, só igreja? Quem nunca ouviu isso? Entende, amados? Nós vamos perseverar na promessa, vamos começar, terminar o ano crendo, vamos começar 2020 crendo. Quer saber de uma coisa? Dia 31 de dezembro de 2020, nós vamos levantar as nossas bandeiras, celebrar. Seguimos crendo, encerramos o ano crendo. Irmãos,
Tem que ser assim. Você não pode desistir daquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. Veja comigo 2 Reis 2, versículo 9 e 10. 2 Reis 2, 9 e 10. Nós estamos gravando, depois vou disponibilizar aí no nosso grupo. Elias e Eliseu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Veja, irmãos, nós estamos crendo, eu estou crendo que esse é um ano de porção dobrada mesmo. Eliseu não estava envolvido na obra, era Elias que estava. Eliseu estava envolvido na obra lá do campo, lavrando o campo com as suas juntas de bois. Mas ele estava ocupado, ele não era desocupado, ele estava ocupado, ele estava trabalhando. E Elias o convoca para ser o seu seguidor, o seu discípulo, o seu sucessor. Eliseu estava exercendo as suas obrigações diárias, mas ele não estava ocupado demais, a ponto de não dar ouvidos e correr com perseverança no chamado. Ele estava ocupado sim, ele estava trabalhando, mas não a ponto de rechaçar o chamado de Deus, de rechaçar aquilo que ele poderia desfrutar em Deus. Fique comigo, querido. Se fosse simplesmente a pergunta de Elias, e aqui tem um segredo. A pergunta de Elias foi: o que queres que eu te faça? Não foi o que queres que eu te dê, é o que queres que eu te faça. Se fosse o que queres que eu te dê, eu quero que você me dê uma garrafa de água. Toma água. Depois de alguns goles de água, a garrafa acabou, você desfrutou daquilo que ele te deu. O que queres que eu te faça? É mais, é uma garrafa de água que não acaba, é uma fonte de água, é algo que fica vivo, que agita em você. O que quer que eu te faça? É algo que fica permanente, perene na sua vida, que vai mover você, que vai mover o seu espírito, que vai mover o seu chamado, vai mover você no trabalho, que vai mover você no ministério. Não é algo para você desfrutar apenas, tomou a água, acabou a sua água, matou a sua sede. Não, é algo para você viver naquilo. Percebe a diferença? Entende a diferença? Se fosse simplesmente dar, Eliseu teria usado para o seu desfrute, e quem sabe voltado para o trabalho na roça. Mas foi: te faça, é mais do que simplesmente receber, é passar a ter algo operante, ativo, vivo, que age na vida. Eliseu perseverou em ter porção dobrada. Ele pediu: eu quero porção dobrada do teu espírito, não do espírito de Eliseu, mas desse espírito de ação, daquilo que agia, que estava movendo na vida dele. Dura coisa você me pediu, mas tem uma coisa: se você me vir, quando eu for tomado de ti, você terá. E aqui entra a perseverança, queridos. Aqui entra a perseverança. Pode passar um dia, meio dia, 1 hora, 2 horas, 10 horas ou 10 anos. Eu vou perseverar. Eu fico imaginando que dura coisa é ficar focado. Dura coisa é passar 1 ano focado, uma vida focado. Dura coisa é passar 4 anos de faculdade focado naquilo que Deus está fazendo, no seu chamado, na sua vida, sem ser influenciado na faculdade, sem ser mudado os pensamentos de Deus lá na faculdade. Dura coisa é ficar focado. Já pensou? Já pensou como que seria esperar hoje, esperar amanhã, depois, perseverando, mas vale a pena. Quantas pessoas estão esperando a conversão do pai, do esposo, de um familiar, né, de um parente? Quantas pessoas estão esperando, buscando e perseverando nisso? Não importa, querido.
Se já tem 5 anos, se já tem 10 anos, tem que perseverar. O tempo pertence a Deus. Eu fico imaginando assim, e Elias, dá um tempinho que eu vou tomar banho. E como que Eliseu tinha que fazer? Porque ele disse: se você me ver quando eu for tomado de ti, então eu tenho que ficar com os olhos na promessa. Eu tenho que ficar com os olhos, com o coração, eu tenho que ficar focado naquilo que está prometido a mim. Eu te darei, você terá, dura coisa, mas você vai ter. Mas você não pode tirar os olhos de mim, porque se você tirar os olhos de mim, e não estiver me olhando, se você não me ver quando eu for tomado de ti, você não vai ter o que você está pedindo. Agora ele tem que ir lá no banheiro, e agora, como que ele faz? Ele tem que ficar de olho. Ele não falou que hora seria, em que momento. Entende, irmãos? É isso que o Espírito Santo está falando no meu coração. O que acontece conosco muitas vezes, recebemos, quantas pessoas aqui mesmo já receberam palavra profética de Deus, mesmo assim uma profecia mesmo dessas bem pentecostal, Quantos que já não receberam isso? Eu já recebi, e muitas vezes passa um tempo, a gente nem lembra mais. Meu Deus, fala sério, querido. Quantas vezes você já recebeu, você já foi à frente, já chorou, já buscou e já creu? Quantas pessoas já foram curadas, já tiveram milagres, um sinal na vida, e depois retrocede, por quê? Tira os olhos daquilo ou daquele que vai liberar a porção dobrada, que vai liberar a promessa. Então esse aqui é algo tão importante. Persevere naquilo que Deus falou que você vai ter no seu trabalho. Persevere naquele pacto, naquela aliança que você fez com Deus, com seus negócios, com suas finanças. Persevere naquilo. Persevere naquilo. Eliseu teve a promessa de que seria conforme o seu desejo. Dura coisa você me pediu, eu não vou te dar porção dobrada, porque aí também é demais, né? Poxa, você vai querer mais do que eu? Vamos fazer o seguinte, você vai fazer igual eu, ou então 1,5 vezes. Irmãos, sabe de uma coisa? Eu e você, com todo respeito, me perdoe, mas eu e você é que limitamos a ação de Deus nas nossas vidas. Deixa eu te dizer, não é o diabo não. Não é o diabo não, queridos. Se for o diabo é porque nós estamos em pecado, deslavado. Aí eles deitam e rolam em cima da gente. Aí estamos escravos debaixo do pecado, acabou. Ele pinta e borda em cima da gente. Se não é, o que impede? Primeira coisa que impede, queridos, é dar ouvidos aos mensageiros do caos. Segundo, na minha ênfase, não perseverar. Mas eu estou vendo aqui, por fé, nessa noite, eu estou vendo aqui homens e mulheres, jovens, crianças, famílias, eu estou vendo aqui perseverantes. Se eu pudesse te dar um sobrenome nessa noite, eu te daria aí o Kennedy Perseverante, né? Pedro Perseverante, Darcy Perseverante. Essa é a palavra que eu te daria. É isso que eu liberaria sobre a sua vida. Concluindo, sempre enfrentamos o medo, a insegurança, as dúvidas. Nós sempre vamos ter, irmãos. Nós vivemos num mundo de caos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo produz aflições. Mas tenha bom ânimo, persevere. Porque eu, disse Jesus, venci o mundo. Queridos, nós é que esmorecemos, temos que confessar. Devemos ser mais fortes que cada uma dessas tentações. Devemos crer naquilo que está sendo liberado sobre a igreja. Não dê ouvidos aos mensageiros, irmãos, amigos, famílias de dentro e tão poucos de fora, que não estejam alinhados com o desejo do coração de Deus em fazer a igreja e você desfrutar de uma estação de porção dobrada. Não dê ouvidos, persevere, querido, persevere. Você não faz ideia do que eu fui chamado esse ano, dos atributos a que referiram a mim esse ano.
E daí? Se Deus falou, está falado. Agora, claro, às vezes, no calor da fogueira, a gente sente um receiozinho, um medozinho. Mas é nesse momento que a gente se levanta e fala: Senhor, me ajuda, tenha misericórdia de mim, fortaleça-me, leva os meus olhos, levanta os meus olhos para Ti novamente. Amém, queridos? Glórias a Deus. Deus lhe bendiga, Deus abençoe você ricamente.